Vamos começar mais um vídeo do nosso canal Dharma, Conhecimento Além do Saber. E hoje o tema do nosso vídeo vai falar sobre o poder dos nossos pensamentos e das nossas emoções, como elas repercutem de dentro para fora. Eu vou começar lendo para vocês o trecho de um livro que eu gosto muito e que me trouxe muitos ensinamentos, muitos aprendizados. O livro é O Poder do Agora e a citação diz o seguinte: um dos maiores insights que a física moderna teve foi o da unidade entre o observador e o observado. A pessoa que conduz a experiência, a consciência observadora, não pode ser separada dos fenômenos observados. E uma nova maneira de olhar leva os fenômenos observados a se comportarem de maneira diferente. Bem, a partir dessa citação, que me pareceu de uma sabedoria muito profunda, nós vamos associá-la com algumas situações que eu vou trazer aqui para que vocês possam também refletir sobre a vida de vocês, tá? Eu vou contar 3 situações nas quais eu utilizei de forma consciente essa observação e como, ao observar, a coisa observada se transformou, se modificou para muito melhor, tá? Então, se você quer saber como que essa mudança de pensamento, como que essa mudança de emoção pode trazer grandes transformações na nossa vida, porque quando eu mudo internamente, o mundo também muda. Então fica comigo até o final desse canal e juntos vamos aprender. Solta a vinheta! Clica no botão de inscrever-se que está bem aqui e assim você vai ajudar o nosso canal e os conteúdos a chegarem a um maior número de pessoas, tá bem? E também ativa o sininho aqui para receber todas as notificações e não perder nada de bom. Deixa também o teu joinha e compartilha com os teus amigos, familiares. Quanto mais pessoas souberem da transformação que elas podem se proporcionar, mais o nosso mundo pode melhorar. Bem, então, como eu comentei com vocês, eu vou comentar 3 situações em que, de forma consciente, eu fiz esse experimento, né, de observar. No meu caso, foram pessoas e situações. Eu as observei, levando em consideração essa citação que eu aprendi no livro O Poder do Agora. A primeira delas foi uma vez eu fui aplicar prova numa turma e eu recebi uma inspiração, ou eu recebi uma voz dentro de mim. E a gente pode dar vários nomes a isso, né? A gente pode chamar de centelha divina, a gente pode chamar de eu superior, algumas pessoas chamam de Espírito Santo, enfim, essa conexão com a parte divina que existe dentro de nós, né? Então, eu recebi essa intuição que dizia que era para, nesse dia em que eu ia aplicar essa prova, era para eu levar uma música para passar antes dos alunos fazerem essa prova. E assim eu fiz. Eu escolhi intuitivamente uma música que tinha um ritmo calmo, sereno, suave, mas que também tinha uma letra muito significativa, né? Como eu sou professora de espanhol, e eu levei então uma música também com uma letra em espanhol que falava sobre Deus. E aí eu pedi que os alunos se concentrassem no ritmo e que eles tentassem se entregar ao que a música dizia, né? Não se importando em traduzir palavras, não se importando em minúcias, mas sentir aquela paz, aquela serenidade
entre a união do ritmo e o que a letra da música estava falando, né? Passado esse momento, acabou a música, eu desliguei e entreguei para eles a prova, né? E eu fiz isso algumas vezes com turmas diferentes e recebi os melhores feedbacks que eu poderia receber. Os alunos gostaram muito, se sentiram tranquilos, serenos. Aquela história de que deu branco não aconteceu, né? Eles conseguiram estabelecer uma maior conexão, uma maior atenção e uma maior concentração na hora de fazer a prova. Foi muito bonito, inclusive, de observar a tranquilidade com que eles estavam fazendo a prova. Essa foi a primeira situação, né? Eu fiz isso em algumas turmas. A segunda foi que, ao dar aula normal, digamos assim, a intuição me disse para que eu me harmonizasse de um jeito diferente, né? De forma consciente, era para que eu, antes de entrar em sala de aula, emanasse os melhores sentimentos que eu pudesse para os alunos. Ou seja, que eu pudesse me reservar alguns minutos para pensar com amor neles, como se a aula fosse ser a melhor aula que eu pudesse dar, né? Eu colocasse ali todos os meus melhores sentimentos, em que eles iriam se divertir, eles iriam também estar concentrados, que iria haver mais envolvimento entre nós, né? Que o conteúdo não fosse apenas um conteúdo de espanhol por espanhol, mas que eles pudessem também sentir uma coisa superior à própria língua, né? E assim eu fiz. Momentos antes de entrar em sala de aula, eu me recolhi e fiquei nesse momento de conexão com o amor, né? Porque quando a gente se conecta com amor, a gente só pode emanar amor. E foi isso que eu fiz. Então, depois desse primeiro momento, eu me encaminhei para a sala, cheguei na sala e fui organizar o meu material disposto ali na mesa. E também, enquanto eu fazia isso, eu olhava para eles com bons sentimentos, sentindo paz, alegria. E qual foi o resultado disso, né? Para mim, a aula teve uma fluidez muito mais gostosa, muito mais suave, foi mais divertido. Eu senti uma entrega maior da minha parte e também da parte deles, né? Assim como aconteceu com a prova, com essa parte de sentir, né, de emanar esses bons sentimentos, eu fiz por várias vezes. E como resultado eu recebi também vários relatos de alguns alunos dizendo que nessas aulas eles se sentiram diferentes de aulas anteriores, tanto minhas como também de outros professores. Eles relataram que eles tiveram mais concentração, mais vontade de aprender, sentiram uma maior proximidade comigo, se sentiram mais à vontade também para interagir com os colegas, né? Assim, teve menos vergonha, menos timidez, ou seja, o processo criativo que aconteceu ali, né, foi muito mais agradável, muito mais produtivo. E isso aconteceu a partir do momento em que eu, de forma consciente, observei os meus alunos e, ao observá-los, sabendo que eu, após receber aquela intuição, eu agiria de determinada forma, né? Isso fez com que eles se modificassem, porque eu me modifiquei primeiro, né? E o resultado não podia ser outro, foi o melhor, né, dentro desse contexto abundante em amor, né? Posso assim dizer. E aí, além dessa
dessa observação que a gente faz de forma consciente, que também modifica o nosso objeto observado, a partir de outras leituras, eu também fiz uma associação que eu vou trazer aqui para vocês, que é a seguinte: existe uma lei hermética que diz que assim como é em cima, é embaixo. Assim como é dentro, é fora. Ou seja, o que acontece, embora a gente tente separar as coisas, né, o nosso ego, ele funciona em razão da gente organizar as coisas em caixinhas, em separar as ideias, em separar as coisas. É a forma como o nosso ego sobrevive e se organiza. Mas nesse momento, a partir dessa houve uma fusão, né? O que eu sinto e que eu posso compartilhar aqui com vocês a partir desse ato amoroso, né? É como se eu tivesse deixado de ser professora e eles tivessem deixado de ser meus alunos e nós nos tornamos uma única fonte que estava ali dando e recebendo, aprendendo junto, compartilhando junto. É como se, de fato, essa dualidade que a gente percebe, né, entre aqui a professora falando, ali são os alunos recebendo o conteúdo. É como se isso de alguma forma tivesse se aproximado a tal ponto que houve uma fusão e a gente era uma coisa só. E essa experiência foi maravilhosa, muito gratificante. E por isso que eu também quis compartilhar aqui com vocês, né? E para finalizar, a terceira situação não diz respeito à sala de aula, mas diz respeito à minha vida pessoal. E vocês vão até achar talvez engraçado e curioso, é que sempre que a gente vai buscar os nossos filhos na escola, eles são pequenos, sempre tem muito tumulto, né? Eles chegam com muita energia e brigam e arengam e aquela coisa, e isso sempre me deixava desequilibrada de certa forma. E eu queria encontrar um meio de minimizar essa coisinha que me deixava fora do meu padrão normal, digamos assim. Então, eu me harmonizei e recebi novamente a intuição que me dizia que antes de ir buscá-los, eu precisava modificar o meu pensamento. Isso. Porque quando eu ia buscá-los na escola, eu já ia com o pensamento de que eles iam vir, que iriam brigar, que ia ser todo aquele momento de tumulto. E o que acontecia? Era exatamente o que eu pensava. Então, primeiro eu tive que modificar o meu pensamento. Modificando o pensamento, modificou as minhas emoções. Então, essa situação toda conflituosa, digamos assim, ela foi bastante minimizada. É claro que ela não foi sanada em 100%, porque são crianças, né? E crianças são crianças. Mas eu consegui, a partir do momento em que eu modifiquei o meu pensamento e, consequentemente, mudou a minha emoção, eu consegui transferir isso para eles. E isso trouxe uma paz. Nós vamos buscá-los na escola, mas não tem toda aquela situação que me deixava muito chateada, muito fora de conexão, né? Claro, eu poderia citar aqui para vocês muitas outras situações em que eu consegui, de forma consciente, né, receber essa intuição de olhar para as situações, de olhar para as pessoas de forma diferente, de olhar com mais amor, mas é olhar tendo consciência mesmo. Poxa, vamos modificar um pouco isso, eu posso fazer isso, né? A partir do momento que eu mudo o meu pensamento, a emoção dentro de mim também se transforma e isso vai para o outro e volta, né? Aquilo que eu dou é aquilo que eu recebo. Então, para finalizar, eu quero pedir de vocês que vocês compartilhem aqui nos depoimentos, né? Se vocês já fizeram isso alguma vez, ou se vocês não fizeram, façam esse teste, né? Se você tiver numa situação
limitadora com uma pessoa, ou se você estiver querendo modificar uma situação sua, pessoal ou profissional, tenta fazer isso, tenta observar essa pessoa, tenta observar essa situação de um ponto de vista amoroso, fraterno, emanando os melhores sentimentos que você puder, né? E ver como que essas pessoas vão te reagir, como que essa situação pode se modificar. Comenta aqui, né, pra mim e me diz aí como é que foi, tá bem? Beijos de luz e até mais.